Você que está em casa agora, também agradecemos a sua preferência e a sua atenção. Pare agora um pouco os seus afazeres aí e deixa Deus falar com você. Quem está na expectativa de Deus falar com você? Porque eu venho aqui com essa expectativa, amém? Claro, né? A gente ouve durante a semana tanta coisa da televisão, a gente ouve, mas hoje ele fala, não, Senhor, hoje eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. E fala assim, se o Senhor falar comigo, de novo, se o Senhor falar comigo, eu... Fala para o seu irmão assim, entendeu? Amém, amém. Amém. Solta o endereço para nós aí, por favor. Isso. Vamos meditar no que o Senhor tem para nós hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Após a leitura da palavra, você não fecha a sua Bíblia. Amém? Todo mundo? Podemos ler? Então vamos lá, vamos começar no verso 12. Eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada, ok? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Olha que pergunta. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiro em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde de água, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparecereis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja por ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem de esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva com palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai aos altos olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Que texto maravilhoso! Querido, nós temos vivido dias trabalhosos, dias difíceis, o que já era de se esperar, porque a palavra de Deus já nos alertava sempre porque isso viria a acontecer. E eu gostaria de pensar com você nessa noite, haja visto que estamos vivendo esses dias, como é que nós podemos ter as nossas forças renovadas, a nossa esperança revitalizada, a nossa alegria restaurada nesses tempos, nesse momento em que estamos vivendo. Por isso que o nosso assunto nessa noite é esse. Fala para mim. Renovando as nossas forças. E eu não encontro na palavra de Deus um texto tão apropriado para tratar desse assunto como o texto que acabamos de ler em Isaías. Porque Isaías fala para mim e para você da grandeza do Deus que eu e você temos. Fala para nós da grandeza desse Deus do impossível, desse Deus que provê para nós todas as coisas. Por isso que, como diz a irmã Vera, ela tem razão, esse cântico realmente toca o nosso coração, porque o nosso Deus, é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Aleluia. Se não vejamos, o verso 12 diz para nós assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e quem mediu a palmo os céus? Querido, olha só que coisa interessante. Quem foi? A Bíblia diz que o nosso Deus mediu na concha da sua mão as águas dos oceanos. Imagine você, querido, imagine os oceanos, o Atlântico, o Mediterrâneo, o Índico, o Pacífico, todos os oceanos, os rios, o Amazonas, o Reno, o Nilo e todos os outros rios. A Bíblia diz, querido, que o meu Deus, o seu Deus, todas essas águas, Ele mediu na concha da sua mão. Eu não sei você, mas eu fico imaginando, meu Deus, eu não posso imaginar a grandiosidade desse Deus, que é o meu Deus, que é o meu Pai. Aleluia. Diz que Ele mediu os céus, Ele mediu a palmo. Querido, qual é a extensão dos céus? A ciência não tem essa resposta. O que se sabe hoje é que o universo, ele mede mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voasse à velocidade da luz, que é de 300 milhões de anos-luz por quilômetro por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 93 bilhões de anos para você ir de uma extensão a outra. E a Bíblia diz que Ele mediu tudo isso a palmo. Aleluia. Diz o texto também que Ele pesou os montes como uma balança de precisão. Querido, eu olho para o Penedo, já acho uma imensidão, um negócio de quantas
bilhões de toneladas deve pesar isso. Agora você imagine, a Bíblia está dizendo que os montes, imagine nos Andes, no Himalaia, no Nepal e todas essas grandes cordilheiras. A Bíblia diz que Ele sabe quanto pesa tudo isso. Querido, esse é o Deus maravilhoso que eu e você servimos. Para nós isso é incompreensível, querido, mas esse é o tamanho do Deus que eu e você servimos. Por isso que eu amo, por isso que eu gosto, por isso que eu louvo a Deus quando eu digo assim: quão grande o meu Deus, arei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, aleluia, aleluia. Verso 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só pode faltar. Queridos, os cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias e no deserto. Querido, nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, não só criou todas elas, como batizou cada uma delas pelo seu nome. Aleluia. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, o Deus majestoso, o grande, o único que é digno de honra, de glória, de louvor e toda adoração. Aleluia. Verso 14 diz assim: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Em outras palavras, a pergunta aqui é o seguinte: quem foi que ensinou essas coisas para ele? Que escola que ele estudou? Qual foi a faculdade que ele fez? Onde foi a sua pós-graduação? Onde foi o seu mestrado, o seu doutorado? Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Em lugar algum, sabe por quê? Porque ele é o dono de todo saber. Ele é a fonte de todo conhecimento, Ele é a fonte do saber, Ele é a ciência, toda ela Ele tem nas suas mãos. Eu não sei se você se alegra, mas eu me maravilho com esse Deus. Aleluia. Versículo 15, ele diz assim: eis que as nações são consideradas como ele, como um pingo d'água que cai de um balde, e como um grão do pó na balança. As ilhas são como pó fino que levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Em todas as nações perante ele como coisa, as nações perante ele, coisa como que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis esse Deus? Ou que coisa semelhante podereis confrontar com ele? Querido, olha que coisa tremenda. Um pingo d'água que cai de um balde não molha a terra, não mata a sede de ninguém. E a Bíblia está dizendo que ele olha para as grandes potências, por exemplo, as potências do passado. Naquela época, por exemplo, as grandes potências como Egito, Grécia, Babilônia, Roma. As potências de hoje, como Estados Unidos, Rússia, Japão, China e tudo isso. A Bíblia diz que Deus compara e vê tudo isso como um pingo de água que cai de um balde. Ou seja, perante ele são insignificantes. E aliás, depois ele complementa dizendo que para ele é como nada, é como um vácuo. As nações que blasfemam contra Deus, nações que se acham independentes de Deus, que se veem como grandes potências, que se esnobam, que se exaltam. Lá no Salmo de número 2, você lendo o Salmo de número 2, a Bíblia diz que Deus olha para elas e acha graça, Deus ri. Aleluia.
Porque é Ele, a Bíblia diz que é Ele quem coloca reis, Ele que abate reis. A Bíblia diz que Ele é que exalta e Ele é que derruba, porque só Ele é Deus. Aleluia. Verso 19: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e de cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem de esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não tem anunciado desde o princípio, ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Olha que coisa interessante, algumas palavras diz sobre o globo, alguma versão sobre o globo. Não tem muito tempo, eu digo, 500 e poucos anos é que foi comprovado, alguém pôde comprovar que a terra é redonda. Isaías já dizia isso, 700 anos antes de Cristo, já falava que Deus estava sentado sobre o globo da terra. Cujos moradores são como gafanhoto, é Ele que estende o céu como cortina e desenrola como tenda para habitar nelas. É Ele quem reduz dados, príncipes, e torna a nulidade o juiz da terra. Mal foram plantados, semeados, mal se regada a terra, o seu trono já secam quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Ele agora está comparando aqui os ídolos dos povos. Você se lembra, a palavra de Deus narra que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus mandou 10 pragas. Por que 10 pragas? Não podia ser 1, 2, 3, 5? Porque cada praga que Deus mandava, querido, de alguma forma estava desbancando uma divindade egípcia. Deus então está mostrando que os deuses dos povos não são nada. São falsos. Aquilo que os homens chamam de padroeiro, de protetor, na verdade não protege nada. Porque são feitos por mãos humanas. São de barro, são de pedra, são de madeira. Gente, é o que ele diz, você não sabe, você não consegue entender isso. Que proteção isso pode trazer para alguém? Mas o nosso Deus vive, mas o nosso Deus reina, Ele está no trono e Ele sim interfere e tudo acontece sob a sua direção, sob o seu comando. Porque Ele é autoexistente, porque Ele é eterno, porque Ele é imutável, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, é o único e verdadeiro Deus, é Ele. Aleluia, aleluia. E aí ele vai falar também a respeito dos grandes líderes que na verdade são colocados para reinar. E a pergunta é: onde estão? Onde está Dario? Onde está Nabucodonosor? Onde está Alexandre? Onde estão César? Onde está Nero? Onde estão esse povo? Porque um dia subiram aos palácios, um dia comandaram, mas a flecha da morte os atingiu um dia, e eles passaram, não existem mais, e esses não continuam subsistindo, mas o meu Deus, o seu Deus continua no trono, reinando absolutamente. Aleluia, aleluia. Verso 28. Não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Querido, tem coisas que eu e você nunca vamos entender. Nunca podemos explicar. Veja o caso de Jó, por exemplo. Jó foi golpeado, querido, na sua vida financeira.
Jó foi golpeado na sua saúde. Jó foi golpeado na sua família, seus filhos. Jó foi golpeado pelos seus amigos. E ele pergunta a Deus, aliás, 16 vezes Jó pergunta a Deus, por quê? Jó faz 34 queixas contra Deus. E a resposta de Jó para Deus foi o silêncio. Mas a Bíblia diz que Deus o restaurou. Deus não explicou nada a Jó, mas Deus o restaurou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus faz a restauração na nossa vida, renova nossas forças, mas Ele não dá explicação. E nem merece, nem precisa, nem é obrigado a dar explicação para nenhum de nós. O que Ele promete é restauração, não explicação. Alguém diz assim, eu tenho uma listinha de coisas, de dúvida, que quando eu chegar no céu eu vou querer saber. Você não vai saber de coisa nenhuma. Porque quando você botar o pé no céu, querido, todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas deixarão de existir. O céu não é lugar de dúvidas, o céu não é lugar de perguntas, o céu é lugar de resposta. Aleluia. Verso 29. Ele faz o forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você chegou aqui nessa noite de tanque vazio, andando na reserva. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite, querido, para encher o seu tanque. Para renovar as suas forças, querido. Para que você saia daqui fortalecido, renovado, para que você possa renovar as suas forças para continuar a sua jornada. Verso 30. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor, esperem quem? Os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, querido. Ele que pode renovar as suas forças. Você não pode esperar na sua sabedoria, você não pode esperar nas suas habilidades, você não pode esperar na sua condição financeira, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus diplomas. Mas a Bíblia diz que quem é restaurado, quem tem suas forças renovadas, é os que esperam no Senhor. E aí ele vai usar a figura da águia. Por quê que ele usa a figura da águia? Porque, querido, no mundo inteiro, a águia é símbolo de força, de garra, de ânimo. O crente não pode ser pessimista, não pode ser desanimado, o crente pode ficar andando para trás. Por isso que nós temos que ser como a águia. E a palavra de Deus, querido, Deus usa a figura da águia para comparar a nós em várias passagens. Nós vamos ver algumas agora. Certo pastor estava no gabinete quando entrou uma irmã e o pastor a cumprimentou e disse, pois não, ela disse, pastor, a minha vizinha acaba de suicidar, pulou do 10º andar do edifício. E disse, sim, triste, lamentável. Mas o que tem a ver o caso da sua vizinha com a sua vinda aqui? Ela disse, porque eu estou pensando em fazer o mesmo. E por que você está pensando em fazer o mesmo? E ela disse, pastor, porque eu sou um problema.
Quem disse isso para você? Meu pai sempre me dizia que eu era um problema. E aí eu casei, e o meu marido vivia dizendo que eu era um problema. E o pastor perguntou, e aí? E aí eu me separei. Sim, e daí? Eu casei de novo. O que aconteceu? Mesma coisa. Meu marido dizia que eu era um problema. E daí? Me separei. E casei de novo. E meu marido continuou dizendo que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema. E o pastor disse, olha, eu vou te dizer 3 coisas que servem para mim, para você, para você, para você. E ele disse para ela o seguinte, olha, você não é o que as pessoas pensam que você é. Está ouvindo? Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus pensa que você é. E o que é que Deus pensa que você é? Deus pensa que você é importante, que você tem valor, que você é a menina dos olhos dele, que você é amada por ele, tão amada, a ponto dele mandar o único filho que ele tinha para morrer no seu lugar, e Jesus comprou você por um alto preço, pagando com a sua vida, para mostrar o valor que você tem, para dizer que você não é um problema. Então nunca olhe para você, nunca permita que alguém olhe para você e diga que você é um problema. Você tem valor, lute pela sua vida. Valorize a sua vida, não desista de viver. Faz assim, como se estivesse apontando para alguém. Agora aponta para o seu vizinho aí do lado. E fala para ele assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Mostra aí, meu filho, mostra aí, tem gente que está mostrando nada. Ficar sofrendo angústia e dor, dizendo às vezes que não é ninguém. Ei! Do valor que você tem, eu venho falar. Aleluia, aleluia. Voltando à figura da águia, dizem os estudiosos que a águia gosta de voar alto, 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 bem alto. E é verdade mesmo, porque a gente não vê águia voando por aí. Já viu uma águia voando por aí, perto da sua casa? Não vê. E se nós somos como a águia, somos comparados como a águia, nós temos que voar alto. O crente não pode ficar subindo e descendo, indo à frente, voltando. Temos que voar alto. Há uma outra ave que não consegue voar. Os seus voos são baixos, curtos e desastrosos. Sabe qual é? Pelicano. Sabe por que o pelicano não consegue voar alto? Porque ele tem um papo muito grande. Deu para entender ou preciso desenhar? Tem crente que não voa alto porque é papudo demais. Os estudiosos também descobriram algo impressionante na águia. A águia, a uma altura de 1000 metros, ela consegue enxergar o seu alvo com uma precisão incrível. E como uma flecha, ela dá aquele voo e acerta o alvo precisamente. E quando for estudar a águia, descobriram que a águia tem 3 fóbias. Sabe o que é fóbia? Fóbia é
é algo que fica na retina do olho, no centro do olho, na retina, que forma a imagem e manda para o cérebro. Nós temos uma, a águia tem 3. A águia consegue ao mesmo tempo olhar para cima, para frente e para baixo. Querido, isso nos chama atenção, porque se nós somos como a águia, nós também precisamos olhar para cima, para Deus. O Deus que estamos narrando, exaltando, glorificando e vendo a grandeza dele nessa noite. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que ter um alvo, nós temos que ter um propósito, nós temos que ir em busca dele. E nós temos que olhar para baixo. Quando eu digo olhar para baixo, querido, nós precisamos olhar para aqueles menos favorecidos. Sabe, existem países que ultimamente têm mostrado tanto, e em alguns lugares até no nosso país mesmo. Quando você assiste um documentário aí da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e outros, até mesmo esses programas, reportagem a respeito dos refugiados, querido. Aliás, tem que ter coragem para assistir esses programas. Em que a única expectativa das pessoas é ter um prato de comida. Elas não almejam mais nada, elas não têm mais nada, elas vivem na expectativa de um prato de comida para continuar vivo. Não tem casa, não tem emprego, não tem saúde, não tem remédio. O hospital, quando há, falta tudo, sem recurso nenhum. O básico do básico do básico, os hospitais não têm. Gente, o básico do básico é pelo menos um analgésico, algo para fazer um curativo. Não tem nada disso. Você está cansado de ver isso aí? Higiene, não conhece essa palavra. Nós temos que olhar para baixo, querido. Nós temos que olhar para essas pessoas. E fazer alguma coisa, não é só olhar, não. E a gente ainda reclama da casa que mora, do carro que anda, da comida que tem na mesa. Voltando à águia, o Salmo 103, verso 5 diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Como é que Deus renova a mocidade da águia? A águia, quando ela está com as suas penas envelhecidas, quando ela está com o seu bico enferrujado e as suas garras impotentes, ela faz algumas coisas interessantes. Primeiro, ela se isola. Ela se fecha, ela fecha a sua agenda e vai para o alto de um penhasco e ela fica lá sozinha. Querido, tem hora que nós precisamos dar uma parada. Porque o ativismo, e é o que mais a gente vê hoje, se não tomarmos cuidado, querido, ele é perigoso. Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra. Deus nos chamou prioritariamente para estar com Ele, para andar com Ele. Foi isso que Jesus falou lá em Marcos capítulo 3, 13 em diante. Jesus chamou os que Ele quis para estar com Ele, para andar com Ele. Então, querido, tem hora que nós precisamos dar uma parada para ver como é que estão as coisas e fazer uma reflexão. Tem trabalhado demais, não tem tempo para nada, mas para ver se é isso que Deus está querendo de você.
A águia, querido, ela mesma tira as suas penas velhas. Ela, com o bico, ela vai arrancando as suas penas velhas. Porque essas penas velhas vai chegando no ponto que vai atrapalhando as suas atividades, vai atrapalhando o seu voo. Talvez é hora de você tirar algumas coisas que estão impedindo você de voar mais alto, para mais perto de Deus. Quem sabe o ativismo, o mundanismo, a preguiça, o orgulho, a avareza, a soberba, vícios, pecados que muitas vezes já grudaram em você, isso já virou hábito, e essas coisas têm que ser arrancadas. Temos que tirar isso. Vai doer, vai sangrar, vai, mas é preciso. Quando a águia faz isso, dói, sangra. Mas ela precisa fazer isso para ser renovada. Você também precisa, nós precisamos fazer essas coisas, querido, para sermos restaurados por Deus. Depois a águia esfrega o bico na pedra, até tirar aquela casca grossa, aquela ferrugem. Querido, se nós queremos ser restaurados por Deus, nós também precisamos afinar o nosso bico. Falar menos e ouvir mais. Não nos metermos em questões alheias. O autor de Provérbios diz que quem se mete em questões alheias é como pegar um cachorro pela orelha. Vai pegar um pitbull pela orelha. Parar de fazer fofoca, parar de ser maledicente. Precisamos afiar o bico. Outra coisa, a águia, ela começa a bater com as suas garras na rocha, na pedra, para que aquela casca velha, então aquilo possa cair, para nascer então outras garras novas. E querido, quando termina todo esse processo, ela está totalmente restaurada para continuar a sua jornada. Como diz na gíria, é novinha em folha. E é claro que tudo isso é um processo doloroso, mas imprescindível para a sobrevivência dela. Querido, às vezes vai doer, às vezes vai sangrar, mas é necessário nós passarmos por uma restauração, por um processo de renovação, para podermos estar mais perto de Deus, para agradar a Deus. E suportarmos as pressões dos dias que nós temos vivido. E que certamente, como diz a palavra, só vão piorar. Eu já vou partir para a conclusão. Jó 39, 27. Jó 39, 27 e 28. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Olha que lição. Querido, a Bíblia diz que a águia faz o seu ninho nos penhascos para colocar os seus filhotes em lugar seguro, longe dos predadores. Ei, querida, a nossa geração está cheia de predadores das nossas crianças. Nossos filhos estão sendo caçados a todo instante pelos predadores. Eles estão aí na internet.
Eles estão aí nos desenhos animados com as mensagens ocultas, nos comerciais, para atraí-los, nas literaturas inadequadas, nos carros de som na porta dos colégios, fazendo propaganda para essas festas que nada mais é do que um antro de perdição. Antigamente a nossa preocupação como pais era quando estava chegando a adolescência. Porque está chegando a adolescência e o perigo da adolescência. Hoje a nossa preocupação está entre a criança de 4 até 9, 10 anos. Porque é nessa hora que elas estão sendo atacadas, dizendo que é nessa idade que elas devem escolher se elas querem ser homem ou se querem ser mulher. Queridos, estão aí querendo destruir as nossas crianças, e nós pais, querido, temos que fazer o ninho das nossas crianças em lugares altos, longe dos predadores. Aleluia. Deuteronômio 32, 11. Diz assim: olha só que coisa linda. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os leva sobre ela. Olha que coisa interessante. Quando os filhotes lá no alto do penhasco estão na hora de sair do ninho, ela começa a voar sobre o ninho. O que é que ela está fazendo? Ela está dizendo para os filhotes assim: ei, olha para mim, olha o que eu estou fazendo, siga o meu exemplo, faça o que eu faço. Querido, nós ensinamos mais os nossos filhos com o nosso exemplo. Nossos filhos aprendem muito mais olhando para nós do que nos ouvindo. Eles nos veem mais do que nos escutam. E aí quando os filhotes não querem sair do ninho, estão acostumadinhos lá, o que ela faz? Ela vai lá e tira aquele capinzinho, aquela parte macia, deixa só os gravetos. Tem hora que a única linguagem que nossos filhos vão conseguir entender é a linguagem da disciplina. Eu não estou falando de espancar, não estou falando de agredir, nem achatar a autoestima deles, não. O que eu estou querendo dizer é que nossos filhos precisam de disciplina. Querido, disciplina é um ato de amor. A palavra de Deus diz lá, Hebreus 12, 6, Apocalipse 33, 19, diz que Deus ama, Deus corrige aquele que ama. Não é porque não gosta que odeia, não, é porque ama que corrige. Nossos filhos precisam de limites. Que hora vai sair? Aonde vai? Com quem vai? Que hora vai voltar? Filhos criados sem limite, querido, vai trazer desgostos para os pais amanhã ou depois. Tenha dúvida disso. Ok, voltando à águia. E se ainda assim os filhotes não obedecem, ela toma então uma decisão radical. Ela arranca o filhote do ninho e joga para baixo. Aí o bicho não sabe voar, ele vem dando cambalhota. Aí diz aqui o texto de Deuteronômio 32 que ela voa e sob as asas ela então os pega e leva de volta lá em cima. E ela faz isso uma, ela faz duas, ela faz 3, ela faz 5, 10, até que eles aprendam a voar. Mas ela não desiste deles, ela não abre mão deles. Querida, aqui está um princípio espiritual. Não abra mão de seus filhos. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filho para a morte. Você não gerou filho para povoar o inferno. Então chore por eles, lute por eles, ore por eles, jejue por eles. Não abra mão deles. Aleluia.
E agora, para encerrar, eu vou contar um caso que aconteceu numa escola no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O nome do garoto é Netinho, um adolescente. Um dia na escola, a professora tomou a prova dele, disse que ele estava colando, deu 0, reprovou, chamou os pais no gabinete com o garoto e contou o que tinha havido. E o garoto disse: eu posso explicar? E o pai disse: não, você não tem que explicar nada, estamos envergonhados de estarmos aqui. Entraram no carro para ir embora. E o menino disse: pai, eu posso explicar? Não fale comigo. Chegaram em casa mais tarde: pai, eu não me dirijo a palavra. A vergonha que você nos fez passar. No outro dia o menino: pai, eu posso? Não fala nada. 3 dias, 4 dias, uma semana. 14 dias depois, os pais foram ao supermercado fazer compra. E a escola era uma escola militar, o pai era militar. E ele deixou a arma sobre a geladeira. Netinho pega um papel e escreve: papai, mamãe, me perdoe, mas eu não aguento mais não poder olhar nos olhos de vocês e poder ter o direito de explicar que a professora se equivocou. Eu não fiz aquilo. Mas vocês nem sequer, nem mesmo vocês me deram o direito de explicar. E ele pega o revólver e tira a sua vida. Quando chegaram do supermercado, o menino caído, uma carta na mão, o revólver na outra. Isso mexeu com a nação brasileira. Talvez alguém aqui já tenha ouvido falar sobre isso. Querido, isso nos traz um alerta para nós. Nossos filhos não são perfeitos, como nós não somos. Se eles errarem, nós precisamos perdoá-los. Nós temos que ter comunicação com nossos filhos. Nós temos que ouvi-los, temos que ter uma comunicação aberta. Nós precisamos ajudá-los, encorajá-los para que eles possam seguir alegres, felizes o caminho que eles têm pela frente. Amém? Vamos adorar o Senhor. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. O seu Deus é um Deus que faz você voar alto, que faz você andar sobre as águas, escalar as montanhas. Não esqueça que você é como águia. Fala para o seu irmão: você é águia. Você não pode voar baixo, você tem que voar alto. Você não pode estar indo à frente e voltando, você tem que estar sempre subindo mais e mais. Amém? Glória a Deus. Querido, domingo passado nós viemos orando pela Vivi. E ela operou na segunda-feira, Vivi está aqui hoje. Glória a Deus, se recuperando, né? E nós vamos orar agradecendo a Deus, né? Pela recuperação da Vivi, pela bênção, né? Da cirurgia, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus incomensurável, Senhor. Não há como comparar a Tua grandeza. Ó Deus, Tu és infinito, Tu és eterno, Tu és o único. Tu és o único e verdadeiro Deus a quem adoramos e glorificamos, Pai. Obrigado porque nós temos um Deus tão grande como o Senhor, que cuida, que zela de nós. E ó Deus, nós temos como prova que nesta noite a Tua filha Viviane, Pai, a Lívia, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida da Lívia. Obrigado pela cirurgia, Pai. Obrigado pela recuperação dela, que logo, logo ela esteja completamente curada
e restaurada para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, renova nossas forças, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, meu Pai, a ter a visão de águia, a ter o comportamento da águia. Ó Deus, a nos renovarmos cada vez que necessário for, ó Pai, para vivermos mais perto de Ti, em lugares altos, a fazer o ninho, ó Pai, para os nossos filhos em lugares altos, longe dos predadores, ó Pai, porque possamos colocar, ó Deus, nossos filhos, ó Pai, em lugar seguro, Senhor. Ó Deus, abençoa, meu Pai, cada coração aqui nesta noite, ó Pai, aqueles que estavam em casa, nos ouvindo, nos assistindo, ó Pai. Deus querido, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma noite, ó Pai, de sono tranquilo e reparador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido,